Muito bem, mais uma notícia aqui dos nossos tribunais. Empresa deve indenizar passageira que ficou presa em porta de ônibus. Vamos lá, o que aconteceu? Ali no estado da Paraíba, uma passageira entrou no ônibus, estava muita movimentação, era um horário ruim, e o motorista, ao fechar a porta, fechou a porta, prendendo o corpo da mulher, que acabou se ferindo, não gravemente, mas se feriu, e o motorista, ao invés de parar o ônibus, continuou andando com a mulher presa na porta, né? E o que essa mulher fez? Ela procurou a justiça, ela entrou pelo procedimento comum com processo contra a empresa de transportes, ali na primeira Câmara Especializada Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba. Tá? O que aconteceu? O juiz de direito em primeiro grau condenou a empresa a pagar uma indenização de R$10 mil para essa senhora que sofreu esse constrangimento, que sofreu essa espécie de agressão. Tá? Houve, porém, recurso, o advogado da senhora recorreu, e o Tribunal do Estado da Paraíba elevou o valor da condenação a título de dano moral para R$30 mil. É uma indenização bastante alta, não costumam ser altas assim as indenizações no Brasil. Infelizmente, às vezes você perde uma perna e um juiz, num acidente, um juiz dá R$30 mil de indenização. Então a gente pode considerar que para um caso como esse foi um valor bastante interessante. O que é interessante notar aqui dessa notícia, o que é interessante ter em consideração nessa notícia, é entender que nesse caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, tá? Que ele vai prever ali nos seus artigos uma coisa chamada fato do serviço, que a gente pode traduzir por defeito do serviço ou acidente de serviço, né? Acidente de consumo. Que é o quê? Sempre que existe um acidente numa relação de consumo, você não vai especular se houve ou não dolo, se houve ou não a culpa. Basta que tenha existido um ato e que esse ato tenha levado a um dano, que haja um nexo, né, entre essas duas coisas, esse dano que ocorreu e esse ato que ocorreu vindo da parte do fornecedor, que nesse caso é a empresa de transporte. Tá? Então veja, houve ali uma defesa, no sentido de que não, mas o motorista não prestou atenção, não foi culpa dele, estava lotado o ônibus, etc, etc, etc. Isso tudo é despiciendo quando você está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque, repito, você não analisa para indenizar alguém, que a gente chama de responsabilidade civil, no Código de Defesa do Consumidor, se houve o dolo, a intenção de causar o dano, e nem mesmo se houve culpa, se houve negligência, imperícia, não. Basta que tenha ocorrido um ato que trouxe ao consumidor um dano, né? E é lógico, desde que esse dano não tenha sido causado pelo próprio consumidor, etc, etc. Então é por isso que houve essa condenação, foi bem aplicado, o tribunal andou bem ao reconhecer a responsabilidade da empresa de ônibus, foi num valor, repito, bastante elevado, não costuma ser em valores assim altos, né? Mas ainda bem, né? Se a gente tivesse indenizações em valores como esse, com certeza os fornecedores, principalmente os grandes fornecedores, né, empresas de transporte, grandes empresas de telecomunicação, etc, etc, investiriam mais para que acidentes não ocorressem, para que problemas ao consumidor não ocorressem. Então é isso, fica aí a notícia e até a próxima.